Salve, salve, traders, investidores, sejam muito bem-vindos aqui ao PodTrade número 2, que hoje a gente vai falar com a Aline Giosa, que é psicóloga e trader. E para você que também ainda não me conhece, eu sou o Fábio Chiaparini, analista CNP e técnico, e eu costumo ajudar traders, investidores e investidoras a operar com mais segurança e lucrar com consistência, tá? E nesse episódio de hoje a gente vai falar com a psicóloga e trader Aline Giosa. Boa tarde, Aline, tudo bom? Boa tarde, Fábio. Tudo ótimo. E você? Tô bem, obrigado. Prazer de ter aqui conversar com você. A Aline, que foi minha mentora Obrigada. Prazer é recentemente, meu. né? Me ensinou muito aí sobre, para mim e para os meus alunos, né? Sobre ansiedade, autocontrole, excesso de confiança, entre muitas outras coisas. E a gente vai bater um papo com ela aqui para aprender tudo isso também, né, Aline? Então, bem-vinda aí. Isso. Que Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, queria que você contasse um pouco da sua história inicialmente aí, por favor. Certo. Boa tarde, galera. Boa tarde, traders, né? Bolsa de valores, todo mundo aí. Então, eu conheci a Bolsa de Valores em 2019, né? Ações, fundo imobiliário, né? E fui, né, estudando ali, apareceu o day trade e a gente começa vendo falando mal, né? Porque eu era investidora, né? Estudava para fazer investimentos e aí acabou que conheci o day trade, né? Vi que realmente é difícil mesmo, né? Porém, né, se a gente conseguir ter ali um controle emocional, não é controle, porque emoção, né? Quando a gente fala de controle emocional, a gente está praticamente falando para controlar emoções. E emoções a gente não controla, a gente sente, né? E aí eu fui convidada para fazer por um mentor meu, né? Fazer a questão emocional de dentro da mentoria dele. Eu, como assim, né? Eu nem conhecia muito ainda de day trade, né? Ele falou, não, coisas que você estuda na faculdade mesmo. E aí a gente trouxe temas de emoções, ansiedade, medo, né, traumas, e várias outras coisas que a gente veio, que eu fui puxando, né? Fui puxando aquele negócio, fui juntando o mercado financeiro, que já era uma coisa que eu amava, com coisa de psicologia. Aí ele falou assim: por que que você não começa a atender traders, né? Day traders? Eu, será, né? Aí abri uma mentoria e deu, nossa, deu muito certo, né? E aí até eu, né, aprendi muito com isso na questão de, eu gosto muito de falar assim, é bom aprender com o erro dos outros, né? Tem muita coisa que eu vejo que o paciente faz, então eu já corto, né, de fazer. Então até nessa questão, né, me ajudou bastante, né? Aqueles overtrading, nossa, eu acho que eu nunca fiz um overtrading assim de, né, de quebrar, né? Lógico que eu erro e faço, né, as coisas até hoje, hora ou outra a gente dá uma desequilibradinha ali, faz uma caquinha, né? Porque eu acho que o mercado ele entra muito na questão emocional, muito na questão de autoestima. Todo mundo acha que a autoestima é só aparência física, mas é como a gente se vê, como a gente foi criado, né? Histórico familiar, genética, né? A cabeça, né? Muito da sociedade vem muito da questão do dinheiro é algo ruim, né? Então, nossa, eu trabalho muito essas questões, né? Na minha análise pessoal, né? Na minha terapia pessoal e com os meus pacientes. Então, foi um trabalho bem legal aí que eu, né, fui construindo aí nesses 4 anos, já tem 4 anos que eu trabalho, né, especificamente, né, especializando cada dia mais na área de traders mesmo. E eu também, né, eu também gosto, né, já é uma área que eu gosto mesmo. Eu gosto do índice, mini índice, sempre foi. Já operei alguma coisa, outras ações, mas não gostei. É índice, então está sendo uma jornada aí muito legal. Legal, maravilha, Aline. Eu estou vendo aqui que você tem uma especialização em neuroeconomia, né? Neuroeconomia. Como? É, é neuroeconomia. Isso. É as tomadas de decisões financeiras, baseado no nosso cérebro, na questão neurológica mesmo, né? Então, às vezes a gente acha que é somente questão de crença, medo, mas não é, né? As tomadas de decisão, a finança, o dinheiro, ele é muito importante para o ser humano, né? Porque não é só dinheiro, não é só luxo, não é só poder, não é só isso. Ele traz diversas coisas. É questão de segurança,
é questão de autoestima, né? A criança que nunca teve muito, né, condições de ter as coisas que gosta, às vezes convive com um primo, talvez, que tem uma outra condição, então aquilo vai criando vários, né, pensamentos ali, crenças naquela pessoa, né? Então, isso dentro do nosso cérebro, quanto mais rápido é uma tomada de decisão financeira, mais fácil a gente errar. Ou seja, o day trade, a gente não tem que se culpar tanto de fazer análise errada às vezes, mesmo que a gente esteja bem, esteja ali fazendo uma análise, porque como é muito rápido, a chance de tomar a decisão errada é fácil, igual o trânsito. Se vem alguém te pressionando, a gente fica, às vezes faz uma caca ali, né? Marketing, loja, não, a promoção é só até hoje. A pessoa vê que você gostou daquele produto e ela joga com aquilo. E quando ela joga ali com uma questão mais afetiva, ainda é mais fácil ainda. Pressão e afeto, né? Tudo que a gente, né, vive aí. Então, essas tomadas de decisões financeiras são extremamente importantes. Questão de dopamina, né, que é os neurotransmissores que trazem prazer, né, hormônio da felicidade, tá tudo interligado ali, né? Por isso que vicia, pode viciar, né? Tem gente que vicia em mercado errado, claro, mas existe, né? Igual bebida, droga, comida, roupa, né? Jogo, tudo isso, né? Já tem até o DSM, né? Que é a coisa de medicina, né? Tipo um livro de diagnósticos. Ele já traz, chama ludopatia, que é vício em jogos de aposta, day trade, tudo. Então já existe reconhecido pela medicina mesmo, pela OMS, né? Organização Mundial de Saúde. Né? Então, ele traz aquele prazer, né, que a gente busca. Por que a pessoa vicia em algo, por exemplo? Porque às vezes fora da vida, né, fora do mercado, fora das apostas, a pessoa já sofre tanto, tem tantos traumas, né? A pessoa que usa, por exemplo, bebida ou droga, não é em qualquer lugar que essa coisa entra. Pode até entrar ali na adolescência, numa experimentação, porém, né, quando a gente. Só fechar aqui o. Porém, quando a gente, né, passou daquilo, se vem de uma base familiar, de uma estrutura, não precisa ser pai e mãe, quem cria, seja família adotiva, tio, tia, né, é uma estrutura, uma base boa, uma base forte, a pessoa não vai, né, pode até ir, mas ela, opa, não preciso disso, né, o teu corpo ali, falando em questão neurológica, ele não tem uma necessidade de prazer, né? Porque buscar prazer sempre, né? Agora, quando é uma pessoa deprimida, ociosa, enfim, que tem uma bagagem mais pesada de vida, a chance dessa pessoa se viciar nesse tipo de coisa é muito mais fácil, né? Então vem dessa questão neurológica mesmo. Sim, legal, perfeito. O vício no day trade ele acontece muito, né? Como qualquer vício a gente Aham, vai qualquer um. controlar, né? Ele acaba com a gente, né? E no caso do day trade, Acaba. acaba com a conta, né? Nossa, eu Legal. vi casos, seríssimos de pessoas perder apartamento, casa, carro, esposa, marido. Teve uma paciente que ela era engenheira e ela era nova, sabe? Tipo, uns 37, 38. E ela falou assim: o dinheiro que eu perdi no day trade, eu não precisava trabalhar nunca mais na minha vida. Imagina, ela não falou valores, mas a gente imagina uma engenheira, né? Imagina quanto que essa mulher não tinha de dinheiro e perder tudo. Né? Eu vi casos, nossa, muito triste, é muito triste de ver. Sim, Né? E aí você busca a base familiar, nossa, sim. é E acontece triste, todo é dia, né? todo dia. Inclusive, bom ponto que você falou dos seus clientes, tá, dos seus pacientes, né? O que que você vê que é o que mais atrapalha o pessoal a chegar numa consistência, Aline? Um tema que eu gosto sempre, né, de estar falando sobre ele, é o excesso de confiança, né? Muitas pessoas que têm a gente fala da questão da autoestima, né? Autoconfiança, que a gente tem que ter, né? Porém, quando a gente fala de confiança e excesso de confiança, é um excesso mesmo dessa confiança. A gente tem que ter confiança, senão a gente não faz nada na vida,
né? A gente não muda de emprego, a gente não casa, a gente não, né, não faz uma faculdade, porque é muito difícil, né? Porque se a gente não tiver um pouquinho de confiança na gente, autoconfiança, a gente não faz nada. Porém, quando sai dessa normalidade, né? Porque tem gente que é meio soberbo, né? Isso vai muito de análise, tem que fazer uma análise muito forte para entender, né? Às vezes essas pessoas são as que mais têm autoestima baixa. Não, porque eu aprendo muito rápido, eu vou conseguir tirar de letra esse day trade. Eu já vi muitos pacientes, né? E são os que mais perdem dinheiro, de quantidade mesmo. Pessoas já estabelecidas financeiramente, por exemplo, um médico, um engenheiro, né? Que a pessoa já tem uma autoconfiança maior, né? Porque é uma pessoa já estabelecida, já bem-sucedida na vida. Aí ela acha que ela vai chegar aqui e vai ser igual, né? Que ela está no mesmo nível, no mesmo patamar que ela está na vida pessoal dela, na vida profissional dela fora do mercado, né? E é essas pessoas que eu acho que atrapalha bastante mesmo a questão da consistência ali. Lógico que a gente não pode ter medo sempre, né? O medo ele não é um inimigo, muito pelo contrário, ele é o que protege a gente, né, de perder muito. As pessoas que têm excesso de confiança geralmente não têm medo de perder dinheiro. E é aí que se afundam cada dia mais. Né? E tem aquele negócio que você me falou uma vez que a maioria das pessoas estatisticamente se acha melhor do que as outras, né? Então, 76%, né? Olha, é, vou ver se eu lembro os dados. 76% das pessoas entrevistadas, né, numa entrevista feita por uma universidade dos Estados Unidos, que agora eu não vou lembrar, mas lembro que era uma universidade, 76% das pessoas acreditam ser melhor, estarem acima da média, né? Motorista, escola, qualquer coisa. Eu acho que 26% acreditam estar na média. E ninguém acredita estar fora da média. Se fosse assim, né, se a gente for parar para ver os outros dados estatísticos da Bolsa de Valores, 3 a 5% dos traders conseguem tirar dinheiro do mercado, né? E cadê os que não estão abaixo? E cadê os que estão acima da média? Se fosse realmente isso, né, a gente estaria 50% das pessoas, pelo menos, tirariam dinheiro da Bolsa, né? exatamente. Então, para a gente entender que a maioria das pessoas não estão acima da média, Uhum. né? Existe sim uma média, porém a média do mercado financeiro ela é bem baixa mesmo, né? Sim. O dos seus pacientes, você falou que é mais o excesso de confiança. E o engraçado é que Excesso de confiança. provavelmente a grande maioria deles deve entender bem de análise gráfica, né? Setups e tudo Sim, mais, estuda né? muito, Estudam ou estuda muito. demais, É, né? E não se conformam de não conseguir, né? Tirar um dinheiro ali do mercado. Porque a pessoa fala, vem histórico de pessoas assim que, sabe aquelas crianças prodígios, CDF, que eram maravilhosas na escola, a hora que se depara com o mercado financeiro, entra numa frustração muito grande. Como assim, gente? Eu fui bom. Teve um paciente que falou assim: Nossa, eu domino um monte de programa de computador, não sei o quê, e falava lá os programas de computador, e eu não conseguia fazer isso, né? Isso já era uma pessoa que já era consistente. Então, a pessoa entra a questão de ego também, né? Frustração, de não aceitar ser uma pessoa que é vulnerável, que também, né, precisa de ajuda, também se machuca, né? Então, eu falo que a análise do trader é muito difícil de você fazer um processo bacana com day trade, porque muitos desistem, porque é muito difícil. Começa a entrar muita frustração, a pessoa, a terapia não está fazendo nada, não está adiantando nada. Mas não é isso, é porque a gente vai buscar bagagem lá de infância, traumas, como a pessoa olha para si mesma, como essa pessoa foi tratada na vida dela. Então, é uma coisa assim, muito legal. É muito bacana. Quem se permite mesmo estar nesse processo, né? Nossa, é bonito de ver. Eu falo que parece uma criancinha ali, um bebezinho aprendendo a andar. É muito bonito, é muito gostoso. Um trabalho que eu gosto muito. sim, legal. E é o que você falou, né? A frustração ela bate forte, né? Quem nunca se sentiu frustrado no mercado, né? Nossa.
de achar que aquela operação era a que vai te deixar milionário, é aquela que você vai acertar e não Uhum. é, né? Aí você procura Às vezes a outra, gente começa a achar que é pessoal, né? Faz esse mercado, tá zoando com a minha cara, né? né? Toda vez que eu entro, ele vai para outro lado, né? Vai Sempre. para outro lado. Nossa, é muito, muito, entra muito no ego da gente, o mercado. É igual dirigir, né? Eu lembro de uma amiga minha que falou assim, nossa, Aline, você é nervosa no trânsito, que no início, principalmente, né? Isso já tem anos. E ela fala assim, às vezes você xinga. Hoje eu já, é igual eu dei treino. No início você xinga muito, depois você aprende a lidar com aquilo, né? No início a gente fica muito alterado. E aquilo te eleva num estado emocional que você fala, gente, eu nunca senti medo. Eu acho que nunca senti um medo tão grande na vida. Eu sempre falo isso. Da primeira vez que eu entrei numa operação de day trade, eu lembro que escorria minhas costas de nervoso, aquela boca se tremendo, eu falei, gente, que é isso? Hoje não, hoje, né, 4 anos aí, né, então a gente já consegue entender que tá tudo bem, né, tá tudo bem você não tá certo, mesmo que a gente erra, né, a gente tem que aprender a se cobrar menos, a se martirizar menos, se punir menos, porque as coisas já são tão duras, né, a vida já é tão dura para a gente ser também com a gente, né? Eu acho que até eu, né, como psicóloga de trader, eu aprendi a ser mais maleável comigo mesma, né? Não ficar tão brava, tão chateada. É lógico que tem vezes que a gente faz umas caquinhas mesmo. A gente fala assim, gente, não é possível. Onde eu estava com a cabeça? Por que que eu fiz isso? Né? Mas no mais, é normal a gente errar mesmo, a gente fazer hora ou outra, né? Sim, Perdoar, sim, o erro, o stop, ele faz parte do processo, né? Quem não quer totalmente. errar acaba errando pela última vez, né? Uhum, Aquele cara que não quer errar, né? De tirar o stop, eu costumo falar isso bastante, né? Que tirar stop e fazer preço médio, você pode acertar de 9 a cada 10 vezes fazer isso, né? Mas uma que você errar uhum, já era, né? Então, sim. e a cabeça, né? Mas uma outra coisa que eu queria te perguntar também, a ansiedade, né, Aline? O que que você fala sobre ansiedade de traders aí, né? O que que você costuma, como que você costuma tratar esse tipo de coisa, né? Que a ansiedade é um problema gigantesco para quem opera, né? Uhum, sim. No geral, né? Ansiedade, eu acho que hoje em dia ansiedade e depressão, as doenças aí do século, né? Infelizmente, né? Mas a ansiedade ela vem lá desde dos nossos primórdios, já a gente traz no Gênesis a questão de ansiedade, né? Pensa aí os caras lá antigamente não tinha casas, né? Ficava ali para florestas, coisas, o medo que não tinha, né? A ansiedade. As pessoas se juntavam em grupos, mas não porque se gostavam e queriam estar perto um dos outros, mas por proteção, né? Uns dormem enquanto os outros ficam olhando para ver se não vem um tigre, né, comer a gente. Então, a gente trouxe na genética a tal da ansiedade, né? Então, muitas vezes a gente não sabe por que que a gente está ansioso, né? Muitas vezes são coisas inconscientes, né? É claro que tem a questão consciente, né? Por exemplo, o trade, por exemplo, ele te gera uma ansiedade altíssima. O dirigir, quando a gente começa a dirigir, né? Um policial, mesmo que o cara já subiu o morro umas 50 vezes na carreira dele, você acha que ele vai subir e ele não vai sentir nem um pouquinho de ansiedade? Nem um pouquinho de medo, porque ele não sabe o que ele vai encontrar. Então, quando a gente não sabe o que a gente vai encontrar, a gente acaba, né, disparando, porque a ansiedade, ela é uma emoção. E a emoção, ela é disparada no nosso cérebro. Tem uma coisinha aqui no córtex pré-frontal agora, né, que é exatamente do curso que eu fiz lá, do córtex pré-frontal, que chama amígdala. Você já ouviu falar? Só que é a amígdala cerebral. Tem a amígdala na garganta e tem a amígdala cerebral. Ela que dispara as emoções. Quando você assusta, por exemplo, você está assim, quando vem um cachorro correndo do seu lado, na hora te dispara, o coração dispara, né? Ali que dispara as emoções. Né? Então, é neurológica mesmo. Por isso que a gente não controla emoção. A gente sente. O que que a gente controla? O que a gente faz com aquilo. Né? Então, eu sinto ansiedade e o que que eu faço com a ansiedade? Né? O que que eu faço com o comportamento depois? Eu vou começar a ficar clicando 1000 vezes ou eu vou desligar o meu computador e respirar um pouco?
né? Sair e voltar no outro dia, talvez, né? Então eu trato assim. Você tem as opções, né? A gente tem lá o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser, mas tem consequências, né? Então, quanto mais a gente começa a fazer as coisas errado no mercado, mais ansiedade vai gerar. O mercado causa ansiedade, né? E as coisas e o comportamento que a gente tem no mercado causa mais ainda, dependendo do nível que a gente, né, vai operar ali. Então, a ansiedade é isso, ela existe independente de qualquer coisa. A gente fica ansiedade com trabalho, uma apresentação de trabalho na faculdade, por exemplo, uma entrevista de emprego, um concurso público que vai fazer. Não tem como não ter ansiedade, né? Mas a gente pode, né, entender que a gente pode mudar o comportamento que se traz quando disparam essas emoções, o medo, a tristeza. Você vai ficar triste uma semana, ou você vai deixar você ficar triste, porque está tudo bem ficar triste, né? Eu falo, sofre mesmo, chora se for necessário, né? Aline, eu perdi o dinheiro de um mês inteiro, chora, né? Se permita sentir. A gente não pode reprimir emoções, quanto mais a gente reprime, pior é, né? Então deixa sair, deixa a ansiedade sair, sente a ansiedade, né? Entende que você está com ansiedade e aceita aquela ansiedade. Estou com ansiedade, estou por quê? E o que que eu vou fazer agora? Né? É buscar soluções para aquilo, para trabalhar aquela ansiedade em determinadas situações específicas de mercado, né? Sim, sim. O que já aconteceu comigo muito, né? Atualmente, lógico que eu fico ansioso, né? Quem não fica operando, mas a gente tem que buscar realmente algumas formas de minimizar, né? Isso aí, já que não tem como evitar, né? Uhum, Acredito que sim. muito pode ser, Aline, além dos fatores emocionais, né? A pessoa ela não saber o que fazer depois que está com uma operação aberta, né? Então, Uhum, é um erro que eu vejo muito, né? Nos traders ele faz tudo certo até abrir a operação. Depois ele já não sabe o que fazer, né? Então, assim, uma coisa é certa, né? A gente nunca sabe para onde o mercado vai, né? A gente aposta uhum, de que ele vai numa direção de acordo com alguns parâmetros, né? Mas a gente sempre tem que saber o que fazer, né? Independente para onde o mercado vai, né? Então, assim, pô, vou entrar uhum, numa operação. Se subir, eu ganho dinheiro. Se cair, eu perco um pouco. Ou alguma, sabe? Eu expliquei bem, sim, bem basicamente, mas sim, o não saber o que fazer também é pior, né? sim. E quando a gente, quando entra um estado emocional, mesmo quando a gente sabe o que fazer, a gente não consegue, né? Pode ser outra situação, um acidente, por exemplo, a pessoa fica completamente desnorteada. Ela sabe que ela precisa sair dali, ela sabe que talvez ela, né, precisa ligar para alguém, mesmo que quando não machuca tanto, por exemplo. Toda situação de estresse muito forte, a gente acaba não sabendo o que fazer, né? Então, por isso que às vezes a gente erra, a gente faz isso. Tem paciente que fica louco, ele, Aline, eu não sei por que que eu continuo fazendo isso, né? Porque quando você está em um estado emocional, você não tem mais o racional, você não raciocina mais, né? Então, o buscar formas de evitar estar nessa situação, eu, por exemplo, eu bloqueei a plataforma, né? Para mim, eu tranquilo, nunca mexi em celular, nem sei como é que põe em ordem, porque eu não quis aprender a operar pelo celular para não fazer o que meus pacientes faziam, que eles perdiam, bloqueavam lá na plataforma e ia operar pelo celular, né? Então, eu preferi não aprender nunca, né? Então, acho que a gente precisa se conhecer, né? Eu acho que o autoconhecimento, né? Você se conhecer, você saber, olha, quando eu faço duas operações, a terceira já fica ruim, eu já perco o controle. Então, não faça, né? Fez a segunda, aceita aquilo. Lógico que não é tão simples, né? Tem casos e casos, mas dá para fazer assim, né? Muitas pessoas conseguem, né? Ir burlando ali o nossa autossabotagem, né? A gente é como se fosse o anjinho diabinho aqui, um fala, vai, faz, você vai recuperar, e o outro não faz, né? Então, a gente vai burlando ali aquela questão de sabotagem mesmo. Sim, sim. E como que é aquela técnica, Aline, que você me ensinou uma vez de respiração para o cara, depois que ele clica ou logo que abre o mercado, ele fazer? Desculpa, a Sim. moto passou aqui, mas Aqui também parece Fórmula 1. Tem um cara, eu acho que ele comprou agora a moto.
né? É bom, essas técnicas de respiração, ela não é tipo na hora só, né? É bom a pessoa fazer sempre. Tem as reprogramações mentais, lembro que eu passei também, que é muito legal, que, né, o pessoal pode buscar aí no YouTube, reprogramação mental para calma, por exemplo, né? Ela é muito boa, que você vai, ela age no nosso subconsciente, e tem as técnicas de respiração mesmo, tem várias técnicas. Procurar também no TikTok tem, no YouTube tem umas muito boas, né? Tem aquela do diafragma, que ao invés de você puxar o ar para a barriga, para o peito, você puxa para a barriga, né? Tem aquela que você inspira por 4 segundos, segura por 7 e solta por 4 segundos. É essa que você está falando, né? Essas são boas na hora também, que dá, ela libera, eu acho que é dióxido de carbono no nosso cérebro que faz amenizar, né? E quando você manda para o seu cérebro aquela respiração controlada, você fala para ele, tá tudo bem? Né? E aos poucos a gente vai acalmando também. Então é muito boas também. Sim, com certeza, com certeza. A gente fica a milhão operando aqui, principalmente para quem vive disso, tem a pressão ainda, né, de ter que acertar, ter que fazer o dinheiro do mês e tudo mais. Então, é, Nossa, e outra, essas pressões acabam com a gente. e não ficar o dia inteiro na tela também, né, meu? Que nem você falou, pô, fez duas, três operações ali, já era. Isso eu falo desde Eu o começo faço do uma só, conteúdo. É, então, você faz uma só. É, faço uma só. Overtrading nunca ajudou ninguém também, né? Fazer um milhão de operações no dia, você já perde todo Uhum. o raciocínio que você tinha nas primeiras, né? A velocidade, Sim. né? Do raciocínio. Mas Uhum. legal. Mais uma coisa que eu queria te perguntar, Aline, muita gente fala que trading é esporte de alta performance, né? É, Altíssimo alta performance. performance e disciplina, né? Como que você trata isso hoje aí com seus pacientes? Né? A alta performance, né? A gente tem um nível muito grande, né? Quando a gente fez a live de alta performance, eu estudei bastante sobre atletas, né? De alta performance, jogador de futebol, natação, né? E existe um quadro muito grande de depressão, de ansiedade, né? Então, a gente tenta buscar sempre o se culpar menos, se cobrar menos, né? Eu acho que se acolher naqueles momentos, né, que a gente erra, que a gente, né, faz coisa que não era para fazer, igual quando a gente fala do overtrading. Quando a gente fala de overtrading, não é a gente mais lá, não é o Fábio, né, que está operando, não é a Aline que está operando, é uma coisa que você já perdeu completamente o controle daquilo, né? É um comportamento que, a partir do momento que você identifica, eu acho que uma pessoa que tem um vício de mercado não é para o mercado financeiro. O mercado financeiro não é para essa pessoa, né? Porque quando se trata de vício, né, se trata do não ter, você não ter contato com aquilo, né? Como que você vai ter uma alta performance se você não tem autocontrole, você não tem um autocontrole sobre você mesmo, né? Então aí já é um outro caso, né? Mas eu digo de casos normais, né? Eu sempre busco o acolhimento com os pacientes, né? De alta performance, day trader. Em momento algum eu vou brigar com a pessoa porque ela não conseguiu fazer tal coisa, né? Eu sei que existem coisas ali por trás, né? Daquele comportamento. Não é só dinheiro, não é só ganância. Aline, eu estava com a minha meta batida. Gente, é muita coisa, né? Então, a pessoa ficar se batendo ali também, né? O mercado já está batendo nela, a vida já está batendo nela, né? Eu vou chegar e vou bater também, né? Então, eu acolho, eu gosto do acolhimento com a pessoa, né? Trabalhar desse jeito, dessa forma que eu gosto. Legal. E o que que você costuma dizer, por exemplo, de atividades extra-trading que aumentam a performance do trading? Aline, o que que você acha que é interessante falar sobre isso? Olha, autoconhecimento, terapia mesmo, né? Porque buscar autoconhecimento a gente pode buscar em qualquer lugar, né? Um livro de autoajuda, né? Um livro sobre aquele Trading the Zone, maravilhoso. Nossa, ele é sensacional, né? O Trader Disciplinado, do Mark Douglas, né? São ótimos para autoconhecimento. Meditação, isso é ótimo, tá, gente? Isso são dicas também, tá?
meditação, reprogramação mental, né? Porque quando você pensa numa reprogramação mental, por exemplo, tem temas. A diferença da reprogramação com a meditação também é essa, que também tem temas. E a reprogramação, ela não precisa ser consciente, né? A meditação, você já busca mais estar mais consciente dos seus atos para você mudar. A reprogramação, você vai pesquisar. O que que eu preciso? Eu preciso de calma. O que que eu preciso? Aí eu preciso de amor próprio. Quando a gente fala de autoestima, por exemplo, você pode buscar uma reprogramação mental de amor próprio. Então, você vai buscando o que que eu preciso. E aí você já tem o autoconhecimento. Mas nada supera a terapia, tá? Nada, 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 nada. É uma coisa que ali, para performance mesmo, um atleta de alta performance, quando a gente busca histórico de times que têm psicólogos, o histórico do time é muito melhor. Eu acho que eu dei o exemplo na live, né, que a gente fez do Fluminense ano passado, quando ganha o campeonato, não sei se era o Brasileirão, se era Libertadores, acho que era o Brasileiro, não era Libertadores, ou não, não lembro. Enfim, mas eu lembro da psicóloga dando entrevista e o cara, não, o jogador dando entrevista e chamando a psicóloga. Falando, cara, essa mulher mudou minha vida. E é muito assim mesmo, né? Porque alta performance sem autoconhecimento é impossível, né? Como que você vai saber o que te incomoda mais? Como que você vai saber por que perder num... Cara, é um atletismo, alguém vai perder. Um ganha, cinco perde, né? 20 ganha, 20 perde, né? Se você não aceita isso, se você não sabe lidar, se você não aprendeu a lidar na sua vida com perda, se você não nem sabe que você não aprendeu, porque tem gente que nem sabe, que não sabe perder, né? Acho que é normal, né? Vai ser explosivo e querer quebrar a tela do computador porque perdeu. E não é, né? Então, quando você busca o autoconhecimento e você trata isso, né? Porque dentro da terapia a gente trata partes. A gente trata por que que essa pessoa não consegue perder, por que que ela gera raiva quando alguém faz tal coisa para ela. Então, a gente vai destrinchando mesmo aquele ser humano, né? E é através disso que a pessoa vai se auto, né, performando, mesmo que seja para uma desistência, por exemplo, né? Porque quando a gente fala de auto performance, a gente fala de uma porcentagem mínima, né? Quantos jogadores de futebol existem? Quantos milhares gostariam de ser jogador de futebol profissional, né? Então, até o desistir, até o tá tudo bem eu não tirar 100 milhões, 100 mil por mês do mercado, mas e se eu tirar dois? E se eu tirar cinco? Né? Então a gente vai trabalhando tudo isso, né? Tem gente que é excelente, né? Eu tenho um paciente que ele está comigo desde os primórdios da Aline Psicóloga, e o cara é muito inteligente, né? Só que tem coisas pessoais que atrapalham crenças, criação, né? Então tem todo um contexto para a pessoa ser um atleta de altíssima performance, né? Sim, sim. A gente pode comparar o trader com inúmeras profissões de alta performance, não só o atletismo, né, o esporte, mas vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão que ele, além de ser advogado, ele estuda para concurso, para juiz, promotor, essas coisas, né? E ele é um cara de alta performance, né, que acorda super cedo, faz exercício físico, né, lê, estuda, trabalha, faz mais um exercício físico, estuda, descansa, dorme bem, né? Então, assim, Uhum. não é ele ficar o dia inteiro com a bunda na cadeira estudando, né, das 6 Não, às 10 que da vai fazer ele noite que ele vai passar. passar mais. Não, ele tem que ser mais Disciplina, eficiente. É, disciplina, exato. disciplina, porque a Então, pessoa, para ela fazer isso, ela tem que se organizar. Eu acho que isso é uma coisa importante, é uma dica para trader. Disciplina. Porque se você não se organiza aqui no ambiente, tua cabeça, teu cérebro fica o tempo inteiro. Eu falo, quando eu tô para fazer alguma coisa, se eu não faço, eu não consigo me concentrar. Então, se você se organiza, você tem mais foco para estudar também, né? E agora que você falou isso, coincidentemente, uma amiga minha, ela está estudando para a questão, e ela quer ser juíza também. Ela fez direito, e já tem uns anos já que ela está estudando. E ela, nossa, eu sou amiga da irmã dela também, e eles são muito inteligentes, essa família. Não sei, genética, eu acho. Ou até a questão de criação mesmo, que a mãe criava, ensinando, criava com revistas de coisa de estudo científico, pra você ter uma ideia. Então, tudo isso influencia muito, né? E ela é extremamente inteligente. Essa semana eu fui falar com ela,
ela falou que já acumula 6 reprovas de concurso, né? Então, e a frustração, né? Eu vou trazer a dica do livro, né? Da Mindset, né? Aham. A nova psicologia do sucesso, que trabalha exatamente a questão da frustração, né? Ela dá o exemplo do bebê, né? O bebê está começando a andar, quando ele cai, imagina se ele se frustrasse e parasse. O que que a gente ia fazer hoje em dia? A gente ia arrastar no chão. A gente não ia tentar mais, né? Então a gente também. Eu acho que a gente tem que achar o equilíbrio da insistência, da persistência, para, tipo, alta performance. E tá tudo bem, né? Tudo bem se talvez eu não ser uma pessoa, né? O trader lá que faz 2 milhões no mês, por exemplo. Né? Por isso que é ruim eles mostrarem esse tipo de coisa, porque a maioria das pessoas não conseguem ser isso, né? Então, acho que ilude muito, né? Então, a gente tem autoconhecimento para a gente saber até onde a gente consegue ir, né? Sim, sim, com certeza. A disciplina e o autoconhecimento faz parte de qualquer profissão, né, de sucesso. Qualquer, Então, não qualquer. adianta. E ter sucesso no day trading é relativo, né? Que nem você falou, não é tirar 100 mil por mês, né? Tem gente que tira, beleza, né? Mas tem muita gente também que Não é consegue tão tirar ali fácil sim. assim, Então, tem gente que consegue tirar né? 5, 10 mil por mês, né? E tá ótimo Sim, já, né? sim. Então, realmente, a disciplina faz total diferença, né? E só para a gente finalizar, para não tomar mais seu tempo aí, Aniliane, acho que a gente já está uns Tranquilo. 40 minutos, né? Teve uma live que a gente falou sobre antifrágil, né? Para finalizar, então, o que que você acha sobre isso aí? Antifrágil no day trading? O que que isso quer dizer? Como que isso se aplica aos traders? Uhum. O antifrágil, né, para explicar um pouquinho o que, que seria o antifrágil, é basicamente eu vou usar um ditado para definir o que, que é antifrágil. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Que a gente fala bem esse termo, ações, né? Quando tem problema algum bafão lá na Petrobras, os antifrágeis faz o quê? Vai lá e compra, enquanto os outros estão vendendo, né? Então, no trading, né, a gente achar sempre formas de como a gente vai driblar, no caso ali é a gente mesmo, né? Porque é a gente que é o maior inimigo dentro do day trade, né? E buscar sempre formas de estudos, né, para a gente estar sempre especializando cada vez mais e mais e mais, né? E buscar sempre essas dicas, essas coisas, com pessoas experientes, né, para fazer bem essa questão aí, para a gente não se frustrar tanto, né, não se machucar, né, eu acho que vem muito da questão também do entender, né, que somos seres humanos, né, vem da questão do não se punir com as coisas, né, e aprender a lidar sempre com as adversidades, né, o antifrágil é a pessoa que aprende a lidar com coisas que ela não estava contando com aquilo, né, e ao invés de apavorar com aquilo, né, ao invés de apavorar, por exemplo, com 3 dias ali de stop, né? Por que não dar uma paradinha e fazer uma outra, né, mais estudo? Porque é melhor a gente estar no 0 a 0 do que a gente ficar naquela repetição e repetição de stop que vai gerando só trauma, trauma. Porque uma coisa a gente fala assim, tá tudo bem, né? Eu tô perdendo e tal, mas e inconscientemente, o que que isso está causando para gente? Porque depois que a gente instaura um trauma, para a gente sair daquilo, é insuportável, né? É muito difícil mesmo, né? Tem uma história de um cara que ele era de alguma corretora, não lembro agora, coisa de investimento, e ele operava ali com 1 milhão, 2 milhões, e aí ele teve uma perda acima do que ele estava acostumado, e ele fala que ele nunca mais conseguiu operar, nunca mais, nem baixo, né? Ele criou-se um trauma depois de já estar consistente naquilo, né? Então, por que a gente não prevenir? O prevenir é sempre melhor. Eu sempre falo, gente, é melhor prevenir do que remediar dentro do mercado para a gente não se machucar, Sim, né? sim. Porque melhor do que aprender até ter que ser antifrágil é não chegar a um ponto de você se machucar tanto, né? Para aprender a lidar com tantas adversidades. Dá para ser leve também no trading,
né? Não precisa se machucar, se arrebentar todo. Ou fala, não, porque para ser bom trader tem que perder. Não é bem assim, gente. Né? Não necessariamente você precisa se arrebentar para chegar lá na frente. Né? Eu acho que é isso. No mais, é se conhecer, se cuidar, se respeitar, né? E no mais é isso mesmo, Legal, Aline, é isso aí. A gente falou de excesso de certo? confiança, né? Que, pô, se tiver muito, é ruim. Se achar que é o foda, vai perder dinheiro. Vai, Pô, na ansiedade, né? Técnica de respiração, você passou, né? Tem que dar uma sossegada. É bacana. melhor saber o que fazer mesmo depois de clicar, né? Então, se você Uhum, já sabe o que você vai fazer, você fica muito mais tranquilo, né? sim, De disciplina e alta performance também, se a gente não parar para fazer um exercício físico, fazer outras coisas, sair da tela, né? Não uhum, adianta, né? A gente não vai recuperar aquilo que a gente perdeu em um dia, é impossível. E o antifrágil, né? Resiliência, sim, legal. disciplina aí. Resiliência é importantíssimo, né? Sim, Você sair de situações adversas, né? E voltar para o seu estado natural, né? Então é importantíssimo ser resiliente, né? E mesmo com a resiliência, olhar para os nossos limites, sempre, né? Até onde dá para ser resiliente, não se cobrar tanto de superar e superar e superar e superar, né? Às vezes é melhor pô, levantar a bandeira branca mesmo, né? E dar uma respirada. sim, com certeza. Legal, Aline. Pô, quer fazer alguma consideração final aí para finalizar? Mas isso mesmo, né? Eu Mas acho que isso. eu sempre falo isso mesmo para as pessoas, calma, gente, vai com calma, né? O mercado não é o pote de ouro no final do arco-íris, né? Dá para ganhar dinheiro, sim, mas calma, né? Não se iluda. Quando a gente entra para o mercado, a gente se apaixona. Eu me apaixonei pelo mercado financeiro, igual eu me apaixonei por psicologia. Eu achava que só tinha uma coisa que eu ia amar na vida como profissão e acabei encontrando, né? Mas a gente tem que entender que tem que ter calma, né? Tem que ter o pé no chão com as coisas. Não é achar que vai ser perfeito, e daqui a um ano já está ganhando 10, 15 mil no mês, né? Ou no dia, né? Que tem gente mais abusada ainda. Num dia, eu vou fazer 15 mil num dia. Então Aham. tá bom, Vamos ver, né? então. Né? Vamos ver, né? Então Ah, é isso, legal. Legal, Aline, muito obrigado, certo? viu? Por nada, eu que agradeço, né, pelo convite. É sempre bom estar falando sobre coisas que a gente gosta, e misturar mercado com psicologia, para mim, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto no mundo. Né, Sim, o povo fala sim. que eu fico até emocionada quando eu falo, porque eu gosto de verdade, assim, de Aham. coração mesmo, né, e sempre tiver oportunidade para a gente, né, ter algum um bate-papo, alguma coisa, estou sempre aberta aí para vocês, Legal, vou chamar assim, Aline. certo? Vou fazer vou deixar você na lista aqui para a gente falar de novo ano que vem aí, que você vai ter muito mais história para contar aí de Nossa, paciente bastante. também, Isso, né? E vamos sim. gerenciamento de risco que a gente não falou, né? Se a cabeça Não tiver boa, falou, mas não tiver gestão de risco também não adianta não nada, né? tem. Outra Então, coisa legal é a live sobre dinheiro, a live sobre vício, né? aham. Que são coisas sensacionais aí para a gente, para uma próxima, Debater na certo? próxima. Legal. Na Bom, para próxima, vocês que estão certo? assistindo, que ainda não curtiram o vídeo, deixa o like aí, fortalece a amizade. Comenta aí se vocês já passaram por essas situações, né, de ter muita confiança, confiança até demais, se já Uhum, teve ansiedade no trading, né, e a gente fica muito feliz de poder entender melhor como que vocês estão operando para a gente poder tentar ajudar. Tá bom? Então, obrigado mais certo? uma vez, E qualquer Aline. coisa também pode me chamar lá no Instagram, né? É Isso. psico.trade, tá? Não é trader, não. Psico.trade. Manda lá no direct para mim, tem o meu WhatsApp também, chama lá. Qualquer dúvida pode perguntar também, tá É bom? isso aí, para quem quiser uma Certo? psicóloga aí, para operar melhor, a Aline é a pessoa certa, já tem inúmeros pacientes, já ajuda muita gente aí a parar de quebrar a conta, né, parar de entregar dinheiro para o mercado à toa e À toa. começar, né, e chegar na tão sonhada consistência, né, Aline? Isso aí, gente. Muito obrigada, viu? Abração a Valeu, todos aí, gente. valeu, um abraço, boa Tchau, noite, tchau. Um tchau, abraço. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.